Olá, estamos aqui para nossa segunda aula de estrutura e funcionamento da educação básica do Brasil e hoje eu quero apresentar para vocês um livro bem atual, 2020, que será base para nós estudarmos toda a estrutura e funcionamento da educação básica brasileira. Esse livro é o nome, Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, Constituição, Leis e Diretrizes. É um livro elaborado por dois professores, o João Virgílio Tagliavini e a esposa dele, Maria Cristina Tagliavini. Beleza? Eu optei por esse livro novo por dois motivos. Primeiro, porque ele faz uma discussão incluindo toda a legislação até 2020, porque a educação ela tem legislações que alteram constantemente com decisões do Congresso Nacional, com decisões das Assembleias Legislativas, com resoluções do Conselho Nacional de Educação. É claro, o livro não abrange as decisões dos conselhos estaduais nem dos conselhos municipais de educação, que também são importantes, né? Também esse livro ele faz toda uma referência a diversas questões que todos os demais livros aos quais eu tive acesso não o fazem. Então nós teremos essas aulas, eu darei as aulas presencialmente, falando sobre os conteúdos. Também disponibilizo sempre vídeos do autor do livro, de um dos autores do livro, do João Virgílio Tagliavini. Sobre cada capítulo ele faz um vídeo de 20, 30, 10, 15 minutos, depende, são vídeos de diversos tamanhos, onde ele coloca a visão dele, às vezes ele entrevista alguém, etc. Então isso é bem legal, porque daí vocês terão acesso aí na sua casa, quem está no regime especial aí de atendimento, terão acesso às ideias do autor do livro. E também, em cada aula, eu vou escanear partes do livro para ali disponibilizar a vocês. E as atividades também, então, serão sempre sobre cada uma dessas partes que nós iremos estudar em cada aula. Na primeira aula de hoje, nós iremos ver um vídeo, dois vídeos, iremos trabalhar com a apresentação do livro, que o autor faz a apresentação do livro, e o capítulo 1, onde ele faz mais ou menos o que eu fiz na aula anterior, que é discutir sobre a estrutura e funcionamento da educação básica no Brasil. E ele, nesse segundo vídeo, nesse capítulo 1, ele parte do seguinte questionamento: um Brasil sem educação. Ele faz essa provocação exatamente porque a gente muitas vezes ouve o senso comum dizendo que naquele tempo a educação era boa, nos tempos em que a educação era boa. Aí ele faz esse questionamento: quando a educação no Brasil foi boa? Quando o povo brasileiro teve acesso à educação? Se teve uma educação melhor que a de hoje, a quem ela serviu? Quantos tiveram acesso? Ok? A segunda questão muito importante colocada pelo autor do livro é uma questão que eu já vinha comentando com meus alunos diversas vezes, que eu já tinha percebido como professor de história. Por exemplo, você tem universidades mundo afora que têm mais de 1000 anos, né? Surgiram no ano 800, 900, 1000, França, Itália, etc. Mas comparar o Brasil com a Europa é bobagem, né? Realmente não tem comparação. O Brasil foi
Os portugueses ocuparam o Brasil, vieram para cá em 1500. Então nós devemos comparar o Brasil com os seus vizinhos da América do Sul. Pois bem, aqui na América do Sul nós temos universidades de 1531. A de Santo Domingo é um pouquinho anterior, inclusive. 1531 é uma universidade do interior de Cusco, no Peru, se não me engano. Enfim, nós temos diversas universidades nos nossos países vizinhos que têm 400 anos. E a mais antiga universidade brasileira, segundo o livro, é a USP. Mas a Universidade Federal do Paraná começou antes da USP. A USP é de 1930. A Universidade Federal do Paraná é 1912, 11, 12, uma coisa assim. Mas mesmo assim, as nossas universidades têm 100 anos. As dos nossos vizinhos têm 400 anos. Sim, universidade, sim, mas escola. Temos de escola. Em termos de legislação para a educação, sabe quantos anos tem o Plano Nacional de Educação da França? Ele foi criado ali entre a Revolução Francesa e Napoleão, naquele período ali. A Revolução Francesa foi em 1789, ou seja, há mais de 200, quase 250 anos atrás. Comparar com a Europa não dá, então vamos comparar com nossos vizinhos. Sim, na Argentina. Na Argentina, o Plano Nacional de Educação é de 1830 e pouco, se não me engano. E a do Brasil, 2001. Plano Nacional de Educação do Brasil. 2001. Tem 20 anos. 20 para 200 e pouco. 20 para quase 200 na Argentina. Ou seja, um Brasil sem educação. E até o Plano Nacional de Educação, como é que era no Brasil? Então vocês vão ver no livro, vão ver no vídeo, que o Brasil sempre teve uma educação para poucos, muito poucos, pouquíssimos, quase ninguém, se comparado à nossa população. Tem uma outra disciplina que a gente trabalha, que é sobre o EJA, Educação de Jovens e Adultos. No final do século XIX, no ano de 1900, o Brasil tinha 80% de analfabetos. Ainda hoje o Brasil tem muito mais analfabetos que a população de muitos países. O Brasil, durante séculos, foi o campeão mundial de analfabetismo entre os países pesquisados. Então, se hoje a gente não ocupa a última posição em educação, está um pouco melhor, é porque a nossa educação está melhorando. Mas tem muito a melhorar. No Brasil, até 1730, quem comandava a educação no Brasil eram os padres jesuítas. Aí o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do reino português, também do Brasil. E aí toda a organização escolar do Brasil foi expulsa do Brasil. 1730. Aí até se reorganizar, né? O que já quase não tinha. Então, no Brasil, a educação nunca foi prioridade, né? Educação no Brasil continua não sendo prioridade. É só olharmos os números, né? Nós tínhamos aí um certo valor, um certo dinheiro, certos recursos que viriam para a educação do pré-sal,
mas aí, com as mudanças governamentais dos últimos tempos, o pré-sal foi entregue aos estrangeiros. Logo, não temos mais pré-sal, não temos mais recursos para a educação. Ainda nesses últimos dias, os nossos nobres deputados quiseram derrubar a lei do piso nacional do magistério. E derrubar também uma questão que ainda nem foi implantada em todo o país, que é a hora-atividade do professor, o terço de hora-atividade. Quando nos países desenvolvidos, onde a educação é de qualidade, os professores fazem 50 ou mais por cento de hora-atividade. Compreendem? Então, um país sem educação. A história do nosso país é uma história sem educação. As mulheres passaram o direito de ir para a escola em 1934, junto mais ou menos com o direito ao voto. Então nós temos uma defasagem histórica. A obrigatoriedade de matricular a criança na escola de 7 a 14 anos é de 1988, com a Constituição de 88. Estendido de 4 a 17 anos agora, 2016. Até 2016, a criança de 0 a 7 anos não existia para a educação. A mãe tinha uma licença maternidade de 4 meses. Até os 7 anos, a criança ficava descoberta. Quando você não cuida da primeira infância, como é que você vai querer que o restante seja bom? Agora existe a obrigatoriedade dos 4 anos em diante. A mãe tem uma licença maternidade de 4 meses, às vezes de 6, e dos 6 aos 4 anos. Com quem a criança fica? Quem cuida da criança? Quem é pago para cuidar da criança? Ninguém. Então nós temos o sistema de educação infantil, que ainda não é obrigatório o governo oferecer para todos nesse período. O governo é obrigado a oferecer 50%, atender 50%, ou seja, 50% da população não precisa, não existe. Ainda está descoberta, de 0 a 4 anos. Então, não estamos cuidando das nossas crianças ainda. Então, essa é uma questão que nós sempre precisamos retomar, que nós precisamos cuidar das nossas crianças primeiro. Porque se você tem uma criança que entra na escola assim que a mãe volta a trabalhar no seu próprio negócio, trabalhar como empregado, etc., que essa criança tenha a escola, ou para aquela mãe que não tem direito à licença maternidade, que ela tenha acesso à creche desde que nasce, e ali já ter toda uma preparação, aí nós vamos ver o resultado daqui a 20, 30 anos dessas mudanças. Assim como estamos começando a ver os resultados da educação básica de 9 anos. Veremos daqui a 8, 7, 8 anos o resultado da obrigatoriedade de ofertar a escola para todas as crianças de 4 anos em diante. Não só de ofertar, como dos pais a obrigatoriedade de matricular. E o Plano Nacional de Educação prevê recursos para isso. Esperamos que os governantes prevejam esses recursos, não deixem faltar recursos, que para isso precisa espaço, precisa gente trabalhando na educação, gente bem remunerada, gente com tempo de preparar as atividades, de avaliar, de se especializar, de fazer cursos, etc. Ter formação continuada. Ok? Então, muito obrigado. Até a próxima aula.